Povo. Boa noite, Leciane Lima. Boa Pareça. boa noite, Rodrigo. Como está você? Tô ótima, Com maravilhoso. saúde? Saúde, super saúde. Dia hoje, dia de jornalista, né? Celebrando aí minhas Meus conquistas. parabéns. Obrigada. Já mandei no privado aí os parabéns para você. Você que tem nos ajudado tanto. Keila, a professora Keila já está na área aí. Então, já que a Keila, professora vai Keila mandando essa live para os amigos aí, hein? Vai mandando o isso pessoal aí. Chama o povo. para aqui trazer um pouco de energia positiva, eu vou trazer a mensagem do dia, né? Que a gente sempre faz esse ritualzinho, sempre que a gente pode, né, Rodrigo? Então, a mensagem Sim. do dia 7 de abril. Hoje é um dia santo. Isso não quer dizer que você não deve trabalhar, que não deve agir. Esse dia é santo nas oportunidades. Este dia é santo nas oportunidades. E são tantas as oportunidades porque constituírem fonte de felicidade e progresso. Este dia não volta mais. Ele pode passar como um relâmpago ou deixar marcadas esperanças e boas ações. Imagine um cofre de moedas preciosas no dorso de um cavalo bem veloz. Você tem que pôr depressa a mão no cofre e retirar uma moeda valiosa. Assim é o dia. Um dia bem utilizado, lembranças para o resto da vida. Então, essa é a mensagem do dia, né? E hoje a gente trazendo mais uma vez, né, para falar um pouco do legado da professora Keila Santos, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, a professora Keila vai contar aqui o legado dela da educação, uma professora diferenciada, Rodrigo. tem posicionamentos bem Rodrigo. específicos. Estou por aqui, Leca, você está me ouvindo? Eu não estou te vendo, não. Oi. Eu estou aqui. Oi, pessoal. Rodrigo. Oi, estou por aqui. Leca, sai e entra, por favor. E Tá aí? mudo. Tá Tá sem áudio? mudo. Isso. Gente, vocês me veem, me ouvem bem? Que eu não estava ouvindo a Leca, não, tá? E hoje aqui a gente vai estar recebendo a professora Keila Santos. Keila, já vai se ajeitando aí. Bota o fone, passa a mão no cabelo, retoca os batons aí, que a gente já vai começar já já, viu? Só espera a Leca retornar aqui para a gente finalizar a fala dela. E você que está chegando aqui agora, envie essa live para mais amigos, para que eles também possam participar desse momento com a gente, tá? Prazer aqui ter mais pessoas conhecendo esse legado da professora Keila. Então, você que é aluno, é professor, é colega da professora Keila, compartilha essa live, manda um aviãozinho aí, tá? Já aceitar aqui a Leciane Lima, para a gente finalizar aqui a participação dela. Oi, Leca. Oi, Rodrigo. Eu tô lhe ouvindo, Rodrigo? só não tô lhe vendo. Tá... Cadê você? Tá me Oi. ouvindo? Ih. Tá me ouvindo? Eu acho que a Leciane não me ouve, gente. Aqui eu tô te vendo. Tá me ouvindo? Tá um delay lá. E aí, não. nada? Tá muito ruim, tá variando. Sim, eu não tô te ouvindo. Espera aí, deixa eu tirar aqui e ver se meus dados. Professora Licelma, boa noite, coautora. Doutora Licelma, seja bem-vinda. Nossa coautora da terceira e última edição do Mulheres de Sucesso do Vale. Mimos da Soninha entrou por aqui. A Leca tá ajustando lá os dados móveis dela para voltar aqui com a gente, porque ela travou. Para finalizar a fala dela com a mensagem do dia. Tá? E aqui entrou a Fábia. Muito boa noite. Envia o aviãozinho aí, Keila. Um aviãozinho aí, envia para os colegas. Tá?
Deixa eu convidar aqui, aproveitar. Convidar aqui a professora Keila. Mandei um convite aí para ela. Débora Giustani diz aqui, Keila linda. Zânia Santana, parabéns, minha amiga. Neide Pereira, boa noite. Corrinha, Geomarco, muito obrigado pela sua presença. Muito boa noite, vice-prefeita de Dormentes. Aê, Boa muito bem. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Como Que é que tá prazer. você? Bem, estou bem. Tá Muito bem? contente. Estou bem, muito contente com esse momento, Tá com saúde? com esse nosso encontro, com saúde, que é o mais importante, né? Nesse momento atual, a saúde é primordial. Muito bem, muito bem. Agradecemos aqui a oportunidade de falar com você. Só que antes de a gente começar essa live aqui, eu vou fazer alguns combinados para melhorar a nossa live aqui. Gente, Ok. nesse momento aqui, eu vou desativar os comentários para que essas mensagens não fiquem subindo aqui no rosto da professora Keila. Então, eu vou desativar os comentários, mas isso não significa que você não pode participar da live. Não é isso. Aqui na interrogação, você vai clicar nela e vai mandar a sua participação, sua pergunta, seu comentário, seu elogio. Fique à vontade. E aí, quando você mandar, vai aparecer aqui para mim. E aí eu vou ativando e a professora Keila vai vendo, eu vou lendo. Fiquem tranquilos. Mas eu vou desativar os comentários agora para justamente, ó, vocês verem a professora Keila melhor. Tá vendo que ela tá toda produzida no vermelho, no batom vermelho. Então, Rodrigo, já identifiquei aí alguns dos meus ex-alunos, alguns dos alunos atuais. Que bacana tê-los aqui comigo. Alguns amigos queridos, familiares também estão aí presentes. Estou muito feliz em tê-los nesse momento, em compartilhar esse momento com todos eles. É verdade. Então, você que está entrando aqui na live agora, você pode mandar a sua participação lá na interrogaçãozinha, tá bom? Então, coloca lá a sua participação, que eu vou estar lendo aqui para a professora Keila. No mais, Keila, a gente da Vale Editora, a gente agradece a você pela parceria, pela oportunidade, pela confiança. E aqui, ó, já começaram as participações. A gente agradece pela confiança, por ter confiado na Vale Editora num cenário totalmente atípico, de pandemia, de meu Deus do céu. E você acreditou no trabalho da Vale Editora e hoje você está com seu legado, irmãos. Aí. Exatamente, Rodrigo. Também quero agradecer por essa parceria, por essa oportunidade, na verdade, diante desse contexto tão, né, difícil que nós estamos enfrentando e ter tido a oportunidade de participar de um projeto tão bacana como esse. E hoje a gente vai falar as nuances da sua participação nesse projeto, desde o início, como foi o processo, quando você recebeu o livro. E eu lembro que foi um processo assim que você estava bem ansiosa. Para variar, né? Quem me conhece bem sabe da minha ansiedade, mas enfim, faz parte. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Vou começar a ler as participações para a gente ir aquecendo aqui os tambores. Leca Lima diz aqui, ó, que ela é professora maravilhosa. Sorte de quem foi aluno dela. Obrigada, Leca. Leca é uma querida. Sivane de Nancy, você conhece? Sivane de Nancy, ai! Cheirinha! Tá lindona! Obrigada, meu amor. Zélia botou um oi. Oi, Zélia, tudo bom? Ai, é uma tia querida, viu? Que legal! Uma soteropolitana, raiz. É? Sim, Débora sim. Giustani, você conhece? Ah, demais, minha linda. Ex-aluna. Professora que não dá para esquecer. Trabalho lindo. Oh, obrigada, minha flor. Meus alunos também não dá para esquecer, nenhum deles. Porque, na verdade, eles marcam muito a gente, né? Felipe, meu lindo. Boa noite. Felipe Antônio. Grande professora Keila.
Então, como eu estava falando, nossos alunos nos marcam muito, né, Sara? Obrigada, meu amor. Que bom tê-la aqui comigo. A melhor de Muito todas, obrigada. amo. Oi, Dinda. Aí a minha filhada participando sempre comigo. Então, gente, vocês podem estar mandando a participação de vocês. Que bom que vocês já pegaram o ritmo aqui. Então, se tiver dúvida, se quiser saber um pouquinho mais, manda aí que eu vou estar lendo aqui, certo? E eu peço também a você que está aqui na live, que é ex-aluno, que é colega, manda essa live para outros professores, para outras pessoas, para que eles possam estar aqui nesse bate-papo com a gente. Tá? Exatamente, bate-papo muito agradável, falando aí de educação, desse novo contexto, dessa nova realidade. E falando Obrigada, disso, sua Silvane. colega aqui, ó. A recíproca é verdadeira. Profissional exímia, amiga linda, profissional daquelas que a categoria necessita. Obrigada, somos nós. Nesse comentário, eu já me sinto à vontade para perguntar, Keila, já que foram tantos elogios aqui, pelo menos já nessa primeira rodada de comentários, e vão ter outras rodadas também, então fiquem tranquilos, tá? Se eu não li seu comentário agora, daqui a pouco eu leio. Quem é a professora Keila Santos? Então, professora Keila Santos, professora de língua portuguesa, funcionária do estado de Pernambuco, atualmente estou lecionando na Escola de Referência Dom Helder Câmara, aí em Lagoa Grande. E, na verdade, uma grande sonhadora. Uma sonhadora que encontra na educação uma forma de ajudar outros também a encontrar seus sonhos, a acreditar em seus sonhos. Essa sou eu. Muito bem. E dentro dessa trajetória que você disse que ajuda outras pessoas a encontrar os seus sonhos e que você era uma sonhadora. Conte para mim um pouquinho da sua trajetória na educação. Você já queria ser professora? Conta um pouquinho disso para a gente. Então, Rodrigo, minha história com a educação é bem interessante e engraçada, porque, na verdade, eu nunca tive sonhos com a educação, não. A educação nunca foi, assim, a minha inspiração, o caminho que eu havia traçado. No entanto, a vida vai nos ofertando surpresas, né? Vai nos colocando, às vezes, em alguns caminhos, e eu digo sempre que nós precisamos pegar as oportunidades que são nos ofertadas e utilizar da melhor maneira possível. E, enfim, a vida foi me levando, me carregando para a educação, e eu fui fazendo o meu trajeto. Lecionando mesmo, eu tenho apenas 10 anos lecionando. Só isso. Anos. Só isso. Míseros 10 anos. Cheia de histórias. Muitas histórias. Um começo assim bem conturbado e tal, porque quando a gente sai da universidade, na verdade, nós saímos com algumas ideias, e depois, quando nós nos deparamos com a sala de aula, essas ideias vão sendo desconstruídas, porque outras vão sendo construídas no meio do caminho. Então, meu início foi bem assim, na verdade, um choque, mas muito feliz por esse caminho que a vida me oportunizou, muito feliz por essa história que eu tenho construído ao longo desses 10 anos, muito feliz pelas pessoas que passaram na minha vida, pelos meus alunos, pelas contribuições que eles me deram, porque eu digo sempre que eu aprendo muito com os meus alunos. Eles, né, sempre se espelham em nós e acredito que estão só eles aprendendo, mas na verdade é uma grande troca. Keila, você falou que só tem 10 anos, mas você já fez uma conta básica de quantos alunos passaram por você nesses 10 anos? Ai, não me faça perguntas difíceis, tá, Rodrigo? Não me faça perguntas difíceis. Inclusive, todas as vezes que eu saio, que eu vou ao shopping principalmente, né, que ir agora nem dá mais, mas enfim, sempre... Ah, não, viu? Sempre me encontrava com alguns dos meus ex-alunos e meu filho, né, crescendo nessa situação, e quando ele viu conversando com alguém, cumprimentando alguém, ele vira, mamãe, já sei, ex-aluno seu, né? Sim, ex-aluno meu. E, enfim, foram muitos, mas não me faça perguntas difíceis, Rodrigo. Não consigo computar, não consigo. E você sempre
assustador, Rodrigo, o mais assustador que eu me deparo com eles, já assim, rapazes, moças, crescidos, já constituindo família, e eu falo assim, nossa, eu tô ficando velha. E ao longo desses 10 anos, professora, sempre foi na área de português, língua portuguesa? Então, a minha formação em letras, a lógica seria que eu desse sempre aula de língua portuguesa. No entanto, quando nós ingressamos, sempre nos ofertados algumas outras disciplinas. E aí, ao longo desses 10 anos, já dei aula de inglês, já dei aula de arte, já dei aula de filosofia, já dei aula de empreendedorismo. Neste momento, eu estou apenas com língua portuguesa, mas já passei em outras disciplinas. Certo. Sim. Eu achei legal o comentário que você fez, professora, quando você falou assim, quando a gente vem para a realidade, quando a gente assume o papel de professor da sala de aula, muito do que a gente achava que seria não é. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso? Então, Rodrigo, porque assim, na academia, nós trabalhamos muito diante as teorias. Lógico que tem um embasamento, né? Existe um porquê de tudo aquilo que está sendo trabalhado. No entanto, a realidade muitas vezes foge das teorias. Muitas vezes. Porque dê um exemplo claro assim pra gente. Adverso que de repente possa ser colocado o ambiente de sala de aula, mas quando você chega lá, você se depara com uma realidade totalmente diferente. Né? São N situações, desde a questão logística, né, de ambiente, de alunos que nós recebemos, de salas extremamente lotadas, né, de condições de trabalho. Então, é tudo muito adverso. Que por mais que as discussões na faculdade tenham sido feitas, não consegue, na verdade, abarcar essa realidade com a qual nós nos deparamos. Então, é um choque e, ao mesmo tempo, lhe ajuda muito a crescer, porque essas adversidades fazem com que você saia da sua zona de conforto e que busque essa nova adequação diante àquela nova, né, situação colocada. Então, mas eu digo sempre que as coisas acontecem, nós precisamos, de fato, tirar o melhor proveito, né? Por mais que gere um choque e tal, mas nós precisamos tirar o melhor proveito. Isso nos ajuda a crescer, na verdade. Eu cresci muito, profissionalmente falando, diante esses percalços que eu encontrei na educação. Você poderia dar um exemplo assim dessa distinção entre o que a academia fala e o que de fato acontece na sala de aula? É porque nós discutimos na academia um contexto amplo da educação. E não discutimos as questões que de fato acontecem. Como esse aluno chega, as perspectivas que esse aluno tem, a família desse aluno, e que tudo isso faz parte do contexto ao qual você irá fazer parte naquele momento e que você, de alguma forma, torna-se responsável pelo resultado final. Então, essas questões, hoje eu vejo muito essas questões sociais, socioeconômicas, isso tudo gera, de fato, um outro caminho na educação. E isso nós não somos preparadas, né? Não somos preparados na academia para isso. Nós não somos preparados para receber esses meninos, muitas vezes com N situações trazidas do seu contexto familiar, do seu contexto social, e que nós temos que, na verdade, procurar meios para ajudá-los, porque eles também são vítimas, né, de tudo isso. Então, nós não temos uma preparação, mas nós precisamos, de certa forma, criar meios para ajudá-los. Enfim, muita coisa, né, que engloba a educação e que nos faz refletir. Exatamente, exatamente. E sem falar que, assim, você procura, muitas vezes, suportes e não encontra, né? Hoje eu entendo, assim, a escola é um local que deveria ter um acompanhamento psicológico. Nós lidamos com adolescentes, com jovens que estão vivendo um momento que precisam muito desse suporte.
E nós não temos. Inclusive, assim, é uma briga que eu sempre compro, porque eu falo, quando nós vamos para algumas formações, já participei de algumas formações, e muitas vezes eu ouvia colocando o professor na incumbência, na responsabilidade de dar conta de questões a qual ele não foi preparado para isso. E eu digo assim, o professor, ele está ali para instruir. Ele é professor de língua portuguesa, é professor de matemática, é professor de história, mas ele não tem uma preparação, por exemplo, na área de psicologia, para dar o suporte necessário ao aluno. Muitas vezes até exercemos essa função, por querer ajudar, por querer fazer com que aquele adolescente consiga ver outras perspectivas na vida, mas nós não estamos preparados para aquilo. E aí nos deparamos muitas vezes com o sistema querendo nos empurrar, de certa forma, goela abaixo, né, por assim dizer, essa responsabilidade, essa incumbência. Então nós precisamos de muitas coisas na escola, não apenas de carteiras, não apenas de livros, nós precisamos de muitas coisas para poder fazer a educação de fato fluir da forma como deveria. Pegando esse gancho do que você falou, de que às vezes o professor ele não é preparado, eu vou encaixar aqui a pergunta da Michela. É muito desafiador exercer o ofício de ensinar em meio a uma pandemia, pegando esse gancho que você falou aqui agora. Nossa, demais. Demais, né? Estamos vivendo um contexto totalmente atípico, que mexeu com a realidade de todos, que mexeu com a realidade da educação, que vem fazendo com que o professor seja desafiado constantemente. E dentro desse contexto da pandemia, não é só uma questão de saúde física, mas de saúde também mental. Estamos lidando com jovens, com crianças, com adolescentes, vivendo um contexto de confinamento, vivendo um contexto diferente de aprendizagem. E para nós, professores, é assim, muito desafiador, porque nós precisamos alcançar esse aluno, nós precisamos chegar até ele, não apenas no contexto de uma tela, de um computador, de uma tela de celular, mas nós precisamos tocá-lo, nós precisamos fazer com que eles entendam que mesmo diante essas dificuldades que nós estamos enfrentando, eles precisam continuar dando seguimento à vida deles, que eles precisam continuar estudando, acreditando no futuro, acreditando nos seus projetos. Então, é muito desafiador. É um desafio diário, eu posso lhe dizer. E desses desafios que você falou, qual tem sido assim aquele que tem mais calejado? Dentro do contexto da pandemia, são N coisas, né? Quando a gente trata principalmente de alunos de escola pública, e hoje estamos vivendo um contexto onde necessitamos das tecnologias, nós nos deparamos com muitos alunos que não têm acesso à tecnologia. Então, isso é uma dificuldade. Como alcançar esse aluno? Como alcançar? Como fazê-lo compreender a necessidade de continuar estudando, onde o que ele necessita como base é um aparelho tecnológico ao qual ele não dispõe? Então, isso é desafiador, isso é intrigante, isso é angustiante muitas vezes. E aí a gente gente se deparar com a questão social, né? E não tem como desassociar, viu, Rodrigo? Por mais que a gente queira. Eu já trabalhei no social durante algum tempo, era algo que me consumia muito, porque a gente se depara com muitas realidades, mas a educação não é diferente, ela não está desassociada do social. Não está. E aí a gente começa a ver aquela questão dos direitos, do acesso, da universalização do ensino, e tarará, e tererê, e agora meio que isso ficou muito explícito. Se alguém ainda tinha dúvida, e eu costumo dizer que essa pandemia ela veio para revelar algumas coisas extremamente importantes. E uma delas, que é a principal, é a importância da figura do professor. Exatamente. Como é que você vê digamos assim, esse ajuste da visibilidade, da importância, embora talvez muitas pessoas não mudou nada, o professor continua sendo aquele mesmo repetidor de conhecimentos, mas a gente que está mais
linkado na educação, a gente começa a perceber e ver realmente a importância da figura do professor dentro de uma sala de aula. Como é que você vê isso? Exatamente, porque o aluno, ele de fato precisa desse suporte, desse mediador. E, passamos por um processo de mudança muito rápida, porque há muito tempo se fala dessa questão tecnológica, de inserir a tecnologia na educação, né, os professores estarem até mais abertos. Eu lembro quando criou-se a lei proibindo o uso do celular em sala de aula, muitos colegas aplaudiram, porque achavam o cúmulo do absurdo o aluno usar o aparelho celular na sala de aula. Porque assim, eu sempre procurei estar antenado, na verdade, às coisas que acontecem, eu até indicava alguns aplicativos voltados, lógico, para a minha disciplina, que eles poderiam utilizar e às vezes até propunha a ser utilizado em sala de aula. Mas alguns professores, na verdade, aplaudiram, porque tinha medo. O novo gera um medo. E aí, de uma hora para outra, a pandemia fez com que essa realidade se invertesse totalmente. E agora? Né? Como é que diz pra esse aluno que não tem como desassociar o aparelho celular. Não tem como. E aí gerou uma mudança muito brusca na vida do aluno, mas na vida principalmente do professor, que teve que buscar agora novas alternativas, teve que buscar novos conhecimentos, teve que se adequar a esse contexto tecnológico, da noite para o dia, porque de repente, olha, as aulas serão online e você vai ter que dar conta. Mais uma vez, o professor ele não foi preparado. Ele não foi preparado, mas mais uma vez, olha o professor aí dando show, olha o professor se reinventando. Aí vamos para outra questão. Pronto, vamos nos adaptarmos ao novo contexto, entrar nessa era tecnológica, desbravar esses aplicativos. Mas cadê o suporte? O professor teria agora que dar conta de ter um aparelho bom, né, tecnologicamente falando, para poder dar conta de suas aulas. Se não tem um notebook, um computador que está bacana, ele vai ter que dar conta de se virar em um aparelho, porque a realidade agora exige. Mas diante o contexto, a quem pertence essa responsabilidade? De ter que adquirir um aparelho tecnológico para trabalhar? Será que é só do professor? Então, são N coisas diante essa pandemia, essa nova realidade, essa nova forma de fazer educação. E, mais uma vez, veio sim mostrar que é importante sim o papel do professor nesse contexto, é importante sim a mediação do profissional de educação dentro dessa formação. Não tem como. É engraçado que a gente até ouvia algum tempo atrás, né, discursos como vamos transformar todas as séries em EAD, para que a figura do professor? E veio aí a pandemia para nos dar levantar tantos questionamentos, nos levar a tantas reflexões, mas também nos trazer muitas respostas. Sim, sim. E nessa nova era, dessa reinvenção que o professor precisou fazer, essa adaptação, e a gente sabe que os professores eles têm um papel essencial e meio que a forma que isso é abraçada por quem educa é uma forma assim, é realmente quem gosta. Hoje está muito, muito claro que a educação é para quem gosta, para quem tem vocação, né? Porque essas mudanças repentinas, todas essas questões que você trouxe aqui, você colocou muito bem, exigem muito mais. O professor hoje está trabalhando 2, 3, 4 vezes mais. O tempo todo, o dia todo, não tem mais. É full time tempo. agora. Exatamente. Full time. E aí, Pode falar, Keila. Sim. Não, pode concluir. Vai lá. Eu falo muito, né? Vai lá, criatura. Eu falo muito. Eu falo assim, nesse contexto, muitos profissionais de educação, de fato, abandonaram. Alguns professores chegaram à conclusão que não dava. Porque a pressão que foi colocada, né, a exigência dessa mudança, dessa adaptação, desse domínio no uso das tecnologias, essa nova forma de se fazer educação, muitos, infelizmente, porque não é só você dominar a tecnologia, não é só você se adaptar ao novo,
mas nós estamos no meio de todo esse turbilhão chamado pandemia. E aí nós entramos em uma outra discussão que vem assim, e aí, quem é que está cuidando dos professores? Né? E diante de tudo isso, essa cobrança e tudo que está sendo colocado, os professores ficam aonde nesse contexto? Eu ouço, às vezes, alguns alunos dizendo assim, mas vocês, professores, precisam ter um pouco mais de um olhar diferente, entender que nós estamos vivendo um momento diferente e tal, exigindo da gente um pouco mais de paciência. Mas quem é que tem paciência conosco? Quem é que analisa a nossa situação? Quem é que está preocupado com tudo isso que nós estamos vivenciando? Nós estamos aí sob um novo decreto, já saiu a normativa exigindo que devemos voltar para a sala de aula, mesmo sem uma garantia de vacinação, e, enfim, são N coisas. É complicado, é complicado. Estamos vivendo momentos difíceis. Tempos difíceis. E qual é o tipo de profissional que a educação do Brasil precisa, Keila? Pergunta da Silvane de Nancy. A categoria vem progredindo? Responda aí. Eita, Silvane, você me aperta sem me abraçar. Enfim, olha, Rodrigo, é complicado demais nós falarmos sobre isso, porque cada cabeça é um mundo, cada um tem uma forma de ver, na verdade, e de sentir a educação. Eu Como posso você dizer sente? assim, então, eu vou dizer, eu posso falar por mim. Eu entendo que a educação é algo muito amplo. É algo que vai além de você apenas dar conta de contextos de instrução. Porque você está lidando com seres humanos, você está lidando com pessoas que estão carregadas de sentimentos, de vivências, de expectativas, de decepções. E isso a gente percebe dentro de um contexto de um ensino regular, que você trabalha só pela manhã, ou só pela tarde, ou só pela noite. E aí eu pergunto a você, imagine isso dentro de um contexto de uma escola integral, onde você passa o dia todo com esses meninos, onde eles têm você como referência, onde você, na maioria das vezes, é o único suporte que eles encontram. Então, eu entendo que trabalhar na educação, ser professora, ser professor, é algo que vai além de você ensinar a língua portuguesa, de você ensinar história, de você querer que seu aluno progrida. É você entender o outro como ser humano. Que às vezes ele chega na sala de aula e que ele não fez atividade, não é porque ele simplesmente não quis fazer. É porque às vezes ele vem com algumas coisas que não permitiu naquele dia. Porque você, enquanto profissional, mesmo que você não esteja no dia bom, você vai chegar e vai ter que dar conta do seu recado. Porque a sua ética profissional exige. Mas o aluno, ele entende que se ele não está bem, ele não consegue fluir. Então, o que nós precisamos, na verdade, não só na educação, mas acredito que em todas as áreas, é de profissionais que sejam humanos, profissionais que sejam comprometidos com aquilo que se dispor a fazer. Às vezes a gente se depara muito com alguns, mas a questão do salário, porque o salário é baixo, que isso. Em algum momento da sua vida você optou em ser professor, em ser médico, em ser engenheiro, em ser sei lá o quê. E se você optou, você sabia quais eram as condições. Então, eu acredito que todos devam dar o seu melhor naquilo que faz. Mesmo diante a N situações que nós sabemos que às vezes não nos cabe, mas eu acredito que eu preciso dar o meu melhor. E é esse profissional da educação que eu acredito que deve existir cada vez mais. A Zélia diz aqui, Deus abençoe você. Te vejo como um bom pastor cuidando das suas ovelhas, necessitadas de atenção. Você percebe, professora, essa necessidade maior da atenção por parte dos alunos? Sim, sim. Às vezes o aluno vai para a escola, ele não vai porque ele quer estudar. Às vezes ele vai porque ele é obrigado. Às vezes ele vai porque aquela é a melhor opção para ele naquele momento. Às vezes ele vai, eu já tive alunos, já trabalhei em escolas com alunos muito carentes que os meninos iam porque queriam lanchar, porque era o momento que eles tinham para correr e para brincar. Então, assim, eles têm sim uma necessidade maior de atenção, muitas vezes uma necessidade de um puxão de orelha,
de um dizer assim, olha, é esse aqui o caminho, porque de repente está faltando alguém ali para norteá-lo e dizer qual o caminho a seguir. Então, por isso que eu disse anteriormente a necessidade de ter um acompanhamento psicológico na escola, porque isso é muito importante. Às vezes o aluno ele tem coisas a dizer que interfere no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, e que ele não tem a quem dizer, ele não tem a quem recorrer. Então, sim, eles necessitam de atenção, de um olhar, de percebê-los. Nem sempre o aluno calado é porque ele é o aluno comportado. Nem sempre o aluno que é inquieto é porque ele não tem atenção ou porque ele é desinteressado e ele não quer saber de nada. Nem sempre. Nem sempre o aluno que não mostra atividade para você corrigir é porque ele é relapso. Às vezes ele só não mostra porque ele tem medo de ouvir que ele errou. Ou às vezes ele ouviu tanto que ele errou, que ele não sabe, e ele cria um bloqueio. Então são N coisas que na verdade acontecem. E eles precisam de um olhar mais atencioso, com certeza. Você já pensou em parar de lecionar em escolas públicas, professora Keila? Não. Eu não consigo, na verdade, me ver lecionando em escola particular. Você acredita? Não consigo me ver. Meu filho outro dia até me perguntou, mamãe, você até hoje só deu aula em escola pública? Eu falei, sim, e gosto. Gosto muito. É lá que eu me encontro. O que te atrai na educação pública, Keila? Os alunos. A melhor parte são os alunos. A melhor parte da aula, a melhor parte da escola são os alunos. São eles que me inspiram, são eles que me motivam. E eu gosto muito, porque é desafiador. E é engraçado que cada escola você se depara com um perfil diferente de alunos. E com necessidades diferentes. E aquilo lhe instiga a posicionamentos, comportamentos e forma de trabalho e metodologias diferentes. E para você ter ideia, eu já trabalhei com os meninos pequenininhos, de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Já deu aula no 6º ano, Keila? Então, já fui do 6º ano até agora o 3º ano do ensino médio. E eu tem uma relação de você numa sala de 6º ano. Rodrigo, olhe, eu vou lhe dizer, tive as melhores experiências. É incrível que alguns professores, né, falam, são as piores turmas, o professor que sobreviveu ao 6º ano sobrevive a tudo. Eu tive as melhores experiências. As melhores experiências. Eles são muito amorosos, eles são muito carinhosos, e ao mesmo tempo eles são muito carentes de atenção. E são turmas que você consegue trabalhar em uma dinâmica que chega a ser muito agradável. Eu tinha uma turminha que eu sempre fazia, isso há uns 9, 10 anos, né, uns 8 anos atrás. No final da unidade eu fazia um bolo, levava, né? E eu dizia, durante a unidade toda, eu trabalhando na perspectiva de dar conta das atividades, de fazer tudo direitinho, e no final da unidade vai ter uma surpresa e dananã, e chegava no final da unidade, eu levava um bolo, levava um bombom. Aí eu vou lhe contar um detalhe, tá? Porque professor tem história, tá? E essa história é linda. Eu preciso contar. Observe, trabalhei numa determinada escola em Petrolina, e tive uma turma de 6º ano, os meninos maravilhosos, muito carinhosos, e as meninas sempre escreviam cartinhas para mim, e eu tenho um monte de cartinhas guardadas, todos os meus alunos que já me deram. E aí, enfim, quando chegou no final do ano, eu fiz questão de escrever uma cartinha para cada um daqueles que haviam mandado cartinhas para mim durante o ano todo. Fiz uma cartinha, lembro como hoje, comprei um lápis colorido que vinha com as borrachinhas coloridas, para o menino foi um desenho, para as meninas era outro e tal. Passou-se o tempo. Quando foi em 2017, salvo engano, estou eu em outra escola, agora estadual, em Petrolina, e me deparo com uma das minhas ex-alunas. Quando ela me viu passando no corredor, ela falou, professora Keila, que eu olho, eu não acredito que a senhora está dando aula aqui. E foi aquela festa. Mas a surpresa maior veio no dia seguinte. Ela me trouxe a cartinha que eu havia escrito para ela há mais de 7 anos atrás. E foi um momento muito emocionante. E isso nos mostra o quanto nós somos importantes na vida deles. Ela, professora, eu sempre guardei a minha cartinha. Guarda do mesmo jeitinho. Eu fiquei tão emocionada. E depois me deparei com a outra ex-aluna dessa turma, pelo
as redes sociais e ela me tirou a foto do lápis e me enviou. Ela disse que nunca teve coragem de usar o lápis, porque era a lembrança que ela tinha minha. Então, essas coisas são muito significativas, muito significativas. Em algum momento da sua Muitas carreira como histórias. professora, beba água, que a emoção bem forte aí. É meio. Em algum momento da sua carreira como professora, você já pensou em desistir? Então, nós estamos agora passando por um momento que às vezes eu falo assim, olha, eu preciso agora começar a trabalhar em outra vertente. Não sair da educação em si. Trabalhar na educação em um outro caminho. Mas sair da educação, eu gosto da sala de aula. A sala de aula me faz bem, gosto demais. Eu estou falando, é o momento mais agradável para mim na escola. É quando eu estou na sala de aula. É onde eu dou risada, é onde eu aprendo, e é onde eu compartilho e troco figurinhas. Eu aprendi tantas coisas ao longo dessa vida com os meus alunos, gosto muito. Talvez, assim, eu penso hoje em desenvolver alguns projetos, lógico, relacionados à sala de aula, diminuir a carga horária em sala de aula, para que eu possa me dedicar a outros projetos que eu tenho em mente. Mas desistir jamais. Não. Como diz Keila. nosso querido Paulo Freire, o Rodrigo, a educação, ela faz o quê? Ela muda os seres humanos, né? E os seres humanos transformam a sociedade, transformam o mundo, transformam sua realidade. Então, é muito mágica a educação. E quando você acredita nela, por mais que de repente você tenha outros projetos, você não consegue se afastar. Sim, prova viva aqui. Falando Sim. com você. A prova Então, viva. Keila, você falou aqui, fez um contexto, uma abordagem da sua visão do que é educação, do que você acredita, do que você entende por educação. E a Cida diz aqui, lembro quando estudamos juntas. ai, Olha. Cida, minha amiga de infância. Muito obrigada, minha linda. E quando ela era Era, aluna, ela sempre via parte boa em tudo. pois é. Então, Keila, você fez aqui um retrato dessa sua visão, dessa sua realidade, do que você acredita como educação. Mas como é que você conheceu esse projeto? Que ele tem por objetivo dar essa visibilidade, dar essa voz para o professor, dar esse reconhecimento. Eu vi que quando você falou aqui, né, que essa falta de apoio, essa falta de cuidado, essa falta da estrutura para o professor, muitas vezes isso pesa no desempenho. Mas como foi que você conheceu esse projeto? Então, minha querida Lu Lima, minha amiga, na verdade, conheceu o projeto e quando ela se deparou, ela mandou uma mensagem e falou assim, Binha, eu tive contato aqui agora com o projeto, eu acho que é a sua cara. Eu falei, como assim a minha cara, Lu? Ela falou, olha, é a sua cara, tenho certeza que você vai se identificar. Já falei aqui com o Rodrigo, ele vai entrar em contato com você. E aí, quando de fato eu conheci o projeto, gera um certo medo, né? Porque de repente você coloca de um livro, como assim? Engraçado que essas ideias de escrever já permeavam a minha mente. Então, formei uma amiga querida, que me conhece tanto que quando se deparou com o projeto falou assim, a sua cara. E o que foi que fez você tomar a decisão de escrever, embora você sentiu medo? Então, Rodrigo, eu acho que eu sempre me cobrei muito. E eu sempre me coloquei em situações de desafios. Eu lembro quando eu fui começar a dar aula, eu peguei a disciplina de inglês. E eu confesso que na época era muito difícil para mim. E eu falei assim, não, eu vou. Eu coloquei a cara nos livros e fui estudando, e uma loucura, e fui. Em 2019, 2018, eu fui para uma escola, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação muito adversa de uma turma, que eram meninos assim, bem arredios e desafiadores. E no primeiro dia, eu respirei fundo. Segundo dia, terceiro dia, aí eu lembro que meu esposo falou assim, olha, se
não der para você, sai. Eu falei assim, não, eu vou. Então, eu sempre me desafiei. Então, participar de uma coautoria é algo muito desafiador. Mas, e principalmente diante a tudo que estávamos, né, começando a vivenciar por conta da pandemia, né, essa nova realidade, a adaptação a esse ensino remoto e esse desbravamento das tecnologias. Então, foi bem complicado, mas a minha sede de me desafiar, eu acho que foi o que mais me moveu. Eu já tinha já algumas ideias sobre escrever. Certo. Você falou muito dessa questão do suporte, do apoio, falando de educação, que o professor tem. Fazendo uma mescla para esse processo de escrita, você teve esse acompanhamento, esse suporte? Como é que foi, assim, a sua experiência em escrever, embora com medo? Então, porque a Vale, ela nos proporcionou isso, né? Não apenas uma oportunidade de escrevermos, mas de dar orientação, de dar esse suporte. Porque muitas vezes aí fala, mas Keila, você é professora de língua portuguesa e ficou assim e tal, como assim? Eu falo sempre, cada escrita é uma escrita. Eu já produzi vários textos para diversas situações, alguns processos de avaliação, mas você escrever para um livro é um outro processo, ao qual eu nunca tinha passado por essa experiência, falar sobre mim, sobre a minha história, o que me constitui. Mas aí, enfim, a editora esteve presente, nos deu todo o suporte necessário e orientação, né, nos deixando, na verdade, tranquilos, confortáveis, diante desse novo processo que estava se iniciando. Certo, entendi. Aqui tem a pergunta da Grace Kelly 13. Você acha que os professores conseguem ter querida. Você acha que os professores conseguem ter essa visão associada à responsabilidade social? Então, nem sempre. Nem sempre. Então, é complicado, né, de falar sobre o outro. É muito complicado. Mas, enfim, eu acredito que não. Diante de algumas experiências, algumas vivências, eu acredito que não. Nem todos conseguem ter esse olhar, nem todos conseguem ter essa sensibilidade, na verdade. E como resolver esse problema? E eu falo assim, Rodrigo, eu não, porque às vezes algum colega esteja me ouvindo e fala assim, então você quer colocar que nós somos responsáveis por essas questões sociais? Não. Muito pelo contrário. E até eu sempre bato nessa tecla e sou contra quando querem impor. Mas nós precisamos entender que não tem como desassociar. Eu não tenho como ver o meu aluno que chega na escola com fome com o mesmo olhar de um aluno que chega alimentado. Eu não tenho como analisar, ou vou até colocar aqui dentro do contexto de avaliação hoje, que nós precisamos continuar, né, fazendo, um aluno que não tem acesso à tecnologia, ou que às vezes o pai e a mãe têm apenas um aparelho celular para dividir com N filhos, com o aluno que tem. Eu não posso aqui olhar o aluno que tem um pai e uma mãe que são alfabetizados e consegue dar a ele um suporte dentro de casa, dentro do contexto educacional, mesmo que mínimo, com um aluno onde o pai, muitas vezes, nunca foi à escola, não sabe ler, não sabe escrever. Aí esse aluno volta para a escola com atividade sem fazer. Mas ele voltou sem fazer porque às vezes ele não compreendeu o assunto, porque às vezes ele não teve esse suporte em casa. Então, não tem como desassociar a educação do social. O social está aí impregnado e grita aos nossos olhos todos os dias. Gritava antes no presencial e continua gritando agora nesse trabalho remoto. Está gritando mais. Muito mais, com certeza. Ok, Keila. Como você se sente vendo seus ex-alunos? Muito, muito, muito feliz e grata por eles estarem aqui comigo, pelos comentários que já fizeram aí. Sou eu, Mari. As falas de carinho. E quando eu me deparo com isso, eu entendo assim, Rodrigo, que eu estou no caminho certo.
que a minha forma de fazer educação está no caminho certo. Não é a perfeita, mas eu tenho tentado acertar. E tê-los aqui hoje... compactua com isso. Ó. Conheço você e seu belo trabalho. Não só as palavras. Obrigada, minha amiga. Obrigada, minha amiga. Grace Kelly fala aqui, ó. Vivemos um momento onde nunca ficou tão claro a necessidade da escola na vida das crianças e dos jovens. Exatamente. Porque mesmo dentro desse contexto virtual, né, de uma tela nos separando, ter esse suporte, eles ouvirem do professor, olha, você é capaz, continue acreditando, faça o diferencial. Né? A vida toda falamos do protagonismo juvenil, quanto esse jovem é responsável por essa construção, e agora mais do que nunca, como ele é responsável, mas ter alguém para dizer a ele, olha, continue, esse é o caminho. Muitas vezes ele não tem esse alguém em casa. Então, imagine. Então, realmente, mais do que nunca ficou claro. Keila, você estava com medo, professor de português, com medo de escrever e tal. Escrever sobre si é uma outra escrita, é verdade. Mas você citou que você teve todo o acompanhamento, o suporte. Exatamente porque o fato de nós estarmos próximos à educação e conhecermos essa realidade do professor de perto, a gente montou um processo educativo totalmente diferente, que é exatamente aquilo que falta para o professor, muitas vezes. É o acompanhamento, é o suporte, é a atenção. Mas você escreveu. Tanto que está aqui publicado já, irmãos. Então, já está viajando aí os estados da Bahia e Pernambuco. Pois então. E também outros estados do Brasil, que está lá no Rio de Janeiro. Você está no Rio de Janeiro, você está em Paraná, você está... Esse projeto é espetacular. Imagine conseguir juntar, né, profissionais de diversas regiões do país em um projeto lindíssimo, e falando da sua história, sua história com a edição. educação. Graças a Deus. Foi. Como é que foi a sensação para você, Keila, quando você concluiu? Terminei, escrevi, tá aqui, é meu livro. Foi uma da editora e tal. Como é que foi isso? É um prazer enorme, é uma satisfação, é uma sensação de dever cumprido, de conquista, de se sentir capaz. Porque todo desafio é isso, né? Quando você consegue superar, vem aquela sensação. Eu sou capaz, eu consegui, eu concretizei mais esse projeto. Então foi uma sensação gratificante. Foi uma satisfação muito grande. E hoje, como é que tá a Keila para escrever? Keila, vamos escrever um livro agora. Continua mesmo? Eu já estou pensando agora em escrever o livro todo, Rodrigo. Que eu sou dessas. Já estou pensando. Na verdade, assim, eu já tinha a ideia de escrever já permeava a minha mente. A minha tia me sugeriu há uns anos atrás de eu escrever as narrativas da infância da família dela e das irmãs, dos irmãos, na época da roça, né, e tal. Ela falou assim, por que você não senta e começa a trabalhar nesse projeto e escrever narrativas, contar histórias, talvez um livro voltado para o infanto-juvenil e tal. E naquela época aquilo, né, mexeu muito comigo. Aí, passado algum tempo, 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu me deparei com uma colega de trabalho e ela falou assim, nossa, Keila, a forma como você fala da educação e tal, você deveria escrever um livro. Eu falei, olha, a ideia do livro tá... Aí daqui a pouco me deparo com esse projeto. Aí agora, depois dele concluído, eu já penso em quê? Escrever um livro. Seja bem-vindo ao universo da escrita. Novos desafios. Que bom, a gente fica muito feliz em ouvir esse feedback seu, porque assim, isso só valida aquilo que a gente sempre tem falado para as pessoas. E eu acredito que eu falei para você também. Keila, escrever não é difícil, escrever é um processo, tem um passo a passo. À medida que você aprende esse passo a passo, você escreve qualquer coisa. Exatamente. Você escreve brincando, né? Brincando, assim, como professora de português que já tem a colocação, a concordância, o entendimento, as vírgulas, isso facilita muito mais o processo. O processo. Quando você entende.
E beleza, Keila. Hoje você está aqui com o seu livro em mãos. Quais são os feedbacks que você tem recebido pela essa publicação? Por ter assumido, ter enfrentado esse medo e ter assumido essa responsabilidade de que eu vou fazer, eu posso, eu consigo, eu vou dar conta. Quais têm sido os feedbacks? Então, os melhores possíveis, né? Pessoas ficaram muito felizes por eu ter tido, de fato, essa coragem. Outras se sentiram, de fato, inspiradas a ingressar nesse projeto. Dizer assim, não, realmente é possível. Então, é uma satisfação muito grande, na verdade, de poder falar da gente, né? Das nossas concepções, daquilo que a gente acredita, e saber que essa fala tocou o outro. Ou que só a sua atitude em ter participado também tocou o outro. E os feeds têm sido os melhores possíveis. Ex-alunos meus comprando livros. Pense, muito feliz. Então, gente, é exatamente isso. Essa oportunidade que a gente traz. Não é só a escrita do livro. É o registro do legado. É você se apossar da sua história. É você ter voz, como Keila muito bem colocou aqui. Se alguém hoje quiser saber quem é a professora Keila Santos, vai encontrar aqui. Por favor, tá? Vai encontrar aqui. Então não vai ser algo mais assim. Quem foi a professora Keila? Não, foi uma professora que falava muito bem, dava umas aulas legais, deu uns lápis, uns bolos a alguns alunos. Não. Não vai ser só isso. Foi ótimo, Rodrigo. Não vai ser só isso. É uma professora que tem uma história e que ela conta essa história. E o legal, gente, eu vou dar só um spoiler aqui. O legal da história de Keila é que todo e qualquer professor, e principalmente alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, eu direciono muito para eles. A história da professora Keila é uma... Como é que eu posso dizer? Não é laboratório a palavra, mas é um espelho da realidade de muitos, que muitos têm. E você observar como ela encarou essa possibilidade e essa transformação, isso pode dar clareza para que você tome as decisões certas. Principalmente quando você está lá no ensino médio, a gente tem muita decisão para tomar, né? O que eu vou fazer? Tem os 2 anos, vestibular, Enem, SSA... E cobrança e tudo. Esse monte de coisa, e muitas vezes a gente não tem essa clareza. E assim, quando você lê a história da professora Keila, onde ela fala sobre isso também, fala dessa parte social, é interessante essa conexão que a sua história tem e com a realidade, isso pode ajudar você a ter mais clareza e entender como é que você pode acertar nas suas decisões. E não só ficar engessado a uma coisa, abrir a cabeça para outras possibilidades. Então, fiz aqui um spoilerzinho da história da professora Keila. Eu faço tanto essa associação da educação com o social, Rodrigo, porque isso faz parte do seu capítulo. Não podia ser diferente, exatamente, me constitui. Né? E como você falou assim, os meninos que estão agora no terceiro ano, que muitas vezes passam por esses momentos de dúvida, e qual caminho seguir, será que realmente é isso? E tal. Eu sempre digo a eles, eu não estou dizendo para vocês que é fácil, mas estou dizendo a vocês que é possível. E nós precisamos acreditar nisso. Eu estava, inclusive, lendo um livro de Cortella, onde ele fala sobre algumas situações, quer dizer, fala assim, fulano teve sorte, né? Fulano teve sorte, aí foi a pessoa certa no lugar certo. Né? A pessoa certa no lugar certo. Aí fala assim, mas se você não está preparado para aquele momento certo, você perde a oportunidade. Não é sorte, é você... Não vem, é você assumir, é você ter coragem. A vida nos exige coragem. Exato. Nem sempre iremos acertar, nem sempre iremos vencer, nem sempre iremos conquistar de imediato. Mas a persistência em querer, sim, faz toda a diferença. Como eu digo lá, né? As rotas podem até ser mudadas, mas nós precisamos continuar tendo em mente aonde nós queremos chegar. E eu falo sempre com os meninos, entendam, onde vocês estão é onde vocês querem chegar.
Na hora que vocês estiverem com isso muito bem definido na mente de vocês, com certeza vocês conseguirão trilhar um caminho aí positivo. Gostei dessa sua fala, professora, quando você fala que as oportunidades, elas aparecem, elas vêm e vão, né? É como se fosse um mar, que as ondas do mar vêm e vão. E às vezes os desafios que a gente está vivendo no nosso entorno não podem ser colocados na mesma proporção. A gente não precisa dar foco ao desafio, a gente precisa dar foco ao que a gente quer. E legal quando você fala isso, porque quando a gente traz essa oportunidade para o professor registrar sua história e seu legado, é uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade que a gente faz realmente pensando em dar voz ao professor. Porque como a gente bem está aqui nessa conversa, a gente sabe que muitas vezes o professor ele é acuado, ele é chicalhado, ele é calado o tempo todo, né? Ele é malhado. E assim, não só o professor, mas a cobrança em cima do sistema, em cima do gestor, do secretário, do coordenador, é uma cobrança voraz por resultados, por números, e que muitas vezes o professor não tem a oportunidade de falar o que ele pensa, o que ele acredita. Então, quando a gente pensou um projeto desse, dá essa oportunidade, é exatamente para que o professor se aposse disso. O professor não precisa estar com o ombro baixo, acuado, sendo... Não. A transformação a transformação que o professor faz na vida de alguém, cara, é para beijar os pés. Sim. E precisamos sim falar, precisamos sim expor as nossas ideias e dizer quando não aceitamos ou quando não acreditamos que aquele caminho seja o melhor a ser seguido. Infelizmente, vivemos engessados, sim. Né? Engessados por um sistema que cobra números, que vive em cima de números, mas que muitas vezes não oferece condições para que esses números sejam alcançados de uma maneira que de fato deveria acontecer. E aí eu acredito que sim, nós precisamos falar. Muitas vezes nos engessam, nos calam, nos olham atravessados, mas é importante sim deixar claro qual é o nosso posicionamento, dizer sim que não está um mar de rosas, dizer sim que nós temos muitas coisas a serem melhoradas na educação e que a educação não é só números, que os nossos alunos não são só números, não é apenas um quantitativo de alunos que nós temos na escola, não é apenas um quantitativo de alunos que vão dar uma nota no final do ano em uma determinada avaliação. Nós estamos lidando com vidas e que exigem muitas vezes muitas coisas ao qual o sistema não oferece. Então é importante sim nós não nos calarmos. Então, assim, assumir esse lugar de fala e também ter a oportunidade de registrar a sua história, até para que sirva de inspiração para aqueles que você ensina, os seus alunos, né, seus familiares, também é uma oportunidade de você se empoderar, porque quando você olha para a sua história e você lembra de onde você estava e olha para onde você está hoje, isso é motivo de inspiração, isso é motivo de orgulho, isso é uma forma de você educar também. Então, assim, sim. A gente traz essa oportunidade para os professores. Infelizmente, alguns ainda ficam, né? Ah, mas a pandemia... Cara, isso vai passar. A professora Keila está com o livro dela aí na mão. Então, assim, tá com o legado dela escrito. O filho dela aí, daqui a 5, 10, 15 anos, ela vai poder dizer, ó, minha mãe aqui, numa pandemia... Todo mundo louco, muita incerteza, mas ela escreveu um livro. Ela deixou o legado dela. Então, assim, se você conhecer minha mãe, lê aqui. E outra, se desafiar neste momento tem sido uma grande saída. Nesse momento, se desafiar, permitir que sua mente trabalhe, tem sido uma saída. Porque, de fato, não está sendo fácil. Sim. Mas se jogar em um projeto, fazer diferente, né, investir em outras áreas, entender que, de fato, uma hora isso vai passar, nos ajuda a respirar, a ter um fôlego, a, de fato, acreditar nesses dias melhores, porque se a gente ficar focado só no problema, nesse contexto atual, surta. Literalmente surta. Surta. E... ainda mais com todas as cobranças que recebemos diariamente, né?
E aí Quando é ouvimos, diário agora, né? quando ouvimos, quer ver coisa quando eu ouço, assim, é porque o professor agora não trabalha nada, o professor agora não está fazendo nada. Rapaz, é complicado. Então, assim, gente, a escrita é uma terapia. É um processo terapêutico. Se você procurar qualquer psicólogo, psiquiatra, ele vai dizer, escreva. Procure algo para você escrever. Escreva sobre um diário sobre seus dias. Escrever é terapêutico, gente. Então, assim, o projeto ele tem uma série de nuances, uma série de benefícios que a gente traz exatamente para que as pessoas ressignifiquem esse momento. É um trabalho de ajudar você a ver a perspectiva. Porque se a gente for ficar assistindo televisão, ficar vagando nas redes sociais, Focado nas ficar notícias só ruins que estão aí a todo momento, o número, não vai o funcionar. recorde, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, vai surtar, cara. Porque a mente De não fato. aguenta. É muita pressão externa. Fora os problemas já de casa, os desafios que a No gente dia a tem. Então, dia, é uma válvula de escape. Escrever é uma válvula de escape, tá? Lógico que se você não está bem, tem que procurar ajuda, essa coisa toda, mas a gente traz um recurso para você. Esse é o papel da Vale Editora. E de uma forma acessível. Acessível. Porque não é só, escreva aí, Keila. Ó, você tem que escrever aí, vai lá. Não. A gente acompanha, a gente dá o suporte, a gente explica, a gente dá o passo a passo, dá a mentoria digital também. Keila está aqui hoje porque ela fez essa mentoria digital, que ela estava, meu Deus, com não, certeza. Mas Rodrigo, você, como assim? Mas, ó, tem que não. ter coragem, determinação, acreditar, se permitir. E Keila, quando a gente olha para seu livro hoje, que você está com ele aí no seu ladinho, se eu quiser ter acesso a esse livro, como é que faz? Então, por favor, entre em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp. Ó, Envio para todo o Brasil, inclusive, tá? ó, Envio via CDF, pelo correio. Hoje, para você ver, esse novo momento já nos permite fazer até transações comerciais de uma maneira diferente, né? Posso enviar, já pode efetuar o pagamento via Pix. Olha, estamos vivendo em outro momento. Por então isso que você tem um negócio também, Keila? precisamos focar nossa mente nas coisas positivas. Então você tem um negócio agora também, Keila, com livros? Lógico, sim, é um negócio, porque é uma realização de um sonho, sim, é a concretização de concepções, sim, mas quem é que escreve o livro para guardar dentro do armário? Ninguém, né? Escreve todo escritor, quer que sua obra seja conhecida, que as pessoas tenham acesso, né? Então, lógico, tornou-se também um comércio. Pois Por é, que gente. Então, não? assim, além de você registrar a sua história, de ter essa escrita terapêutica, de ter esse momento com você, de reviver suas memórias, de estar fazendo parte de uma live onde a gente tem comentários como aqui o da professora Luciana Lima. Admiro demais essa mulher. Ela sim sabe fazer o diferencial dentro da educação. Beijo, Lu. Sebastiana Souza, confirma aqui o que eu acabei de dizer para você. A professora Sebastiana está no volume 2. Obrigado, moça, pela participação. Escrever meu Parabéns pela legado. Escrever meu legado no auge da pandemia foi uma terapia. Olha isso. Tá Isso vendo? mesmo. Ela inspira alunos, inspira outros professores. Ela nos instiga aí sempre em busca do novo. Venha para cá, Ô, Luciana. Lu. Vem, Lu. A senhora nos instigava a ler vários livros. E agora podemos ler um pouco da sua escrita também. Oportunidade, Isso Laine. mesmo, o Wilkes é uma querida, ex-aluna, uma querida demais. É muito bom reencontrar meus ex-alunos. Muito Tá bom. vendo? Muito bom tê-los aqui comigo, esse apoio que eu estou recebendo deles. Muito bom. Cholis botou aqui palmas. Acho que é esse o nome. E essa história que ela tem inspira muitos alunos. Quando você lê o livro, se você não leu ainda. Quem não leu ainda, por favor, não perca essa oportunidade, que com certeza vão se inspirar muito. Ana Araújo, eu quero o meu. Com certeza, está guardadinho. Não se preocupe, a primeira oportunidade, porque
Ana aí de Lagoa Grande, né? Estou só esperando aqui uma situação para enviar o livro dela. Com certeza. Ex-aluna também. Rodrigo! Suassuna confrontava toda a academia para defender suas ideias não aceitas. Teria essa coragem? Sempre. Eu acho que eu sou muito corajosa. Eu sou muito corajosa diante a minha vida, a realidade, a sala de aula. Normalmente eu estou indo contra a maré. Normalmente as minhas falas são não é de contradição. Eu não vejo como contradição, mas eu vejo de nós encararmos a realidade como ela realmente é. Infelizmente, lidamos com educação onde o sistema gosta muito do faz de conta. E eu não gosto do faz de conta. Então, as minhas falas vão sempre na contramão. Às vezes sou até mal vista, mal interpretada, malquista, mas não me importo. Isso não me importo. Porque às vezes não, né? Porque assim, as opiniões normalmente geram isso, né? Mas enfim, nós precisamos defender aquilo que acreditamos, sim. Precisamos defender. Mesmo que às vezes possamos encontrar algumas situações como essas. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo é ex-aluno meu também. Olha aí. Dida, você é uma guerreira que nunca desiste, que nos ensina muito. Obrigada, Mari. Botou aqui um bocado de coração. Tá emocionada, Mari. É, sim. Sara Lohane, merecedora demais. Ai, Sara, que saudade de você. Eu tenho saudade demais dos meus alunos, Ana. Sempre amei falar de livros com a senhora, inspiração para mim. Oh, obrigada. Keila, Cati! como você se vê daqui a 10 anos na educação pública? Gostei da pergunta. Minha linda, eu daqui a 10 anos na educação pública, o sistema vai estar bem difícil, né? Levando em consideração... Será, Keila? Oh, Rodrigo, infelizmente, por mais que queiramos que seja diferente, a gente se depara todos os dias com um contexto bem delicado. Avançamos em muitos aspectos na educação, é verdade. Avançamos em muitos aspectos, mas quando a gente fala na valorização do profissional, nas condições de trabalho, infelizmente, a gente não consegue ver esse avanço a passos largos. Infelizmente. Então, assim, daqui a 10 anos de educação, eu pretendo estar trabalhando menos em sala de aula, estar engajada em outros projetos, lógico, voltado para a educação, mas não necessariamente ter que chegar ao momento da aposentadoria, tendo que trabalhar da forma como eu vejo alguns colegas, se desdobrando, na verdade, de uma escola para outra, sendo sobrecarregados com uma carga horária muitas vezes absurda, para poder garantir um salário um pouco melhor e cumprir com suas necessidades. Então, é bem delicado. Não tem um olhar tão otimista, não. Sei bem como é. Às vezes a contramão é o lado certo, diz aqui Silvane de Nancy. Então, pena que a maioria, infelizmente, ainda está trilhando um caminho que muitas vezes a gente sabe que poderia ser diferente. Mas continuemos, né, firmes em nossos propósitos. Eu acredito que é isso que faz a diferença. Não é você ter seguidores, é você defender o que você acredita, é você olhar de uma forma lógica, de uma forma real. Uma hora, outros irão acordar, e aí, quem sabe, essa grande revolução aconteça. Você é muito boa, terá muito mais aqui a Zélia, falando sobre perspectiva de futuro. Titia. Obrigada, titia. Assim eu espero. Dani, minha linda! Ai. Keila, educar pela sua própria história escrita é tão ou mais eficiente do que falar. Parabéns! Obrigada, Dani. Dani é uma amiga querida, mora em Salvador, professora universitária. Esteve comigo também nesse projeto, nos bastidores. Muito uma bom. querida.
Muito guerreira, te admiro, amiga. Cida falando aqui. Obrigada, Cida. Grace Obrigada pelo Kelly botou aqui apoio. palmas. Grace, aprendi muito com Grace, viu? Aprendi muito com Grace. E ela diz aqui, ó. Antes já tínhamos que ter esse olhar, falando do olhar para as questões sociais. Hoje, Sim, então, mais ainda, com né? certeza, mais ainda. Keila, a gente fez aqui um apanhado desses apenas 10 anos e a gente já vai mais de 1 hora aqui de live, tá vendo? Que não são só. Verdade, Rodrigo. E olha que eu não imaginei que chegaríamos a 1 hora de conversa, mas eu falo muito. Eu confesso que eu falo muito. Não, mas é isso, você aqui tá com uma estrela da noite, aqui é para você falar mesmo, se posicionar, usar esse espaço para falar sobre as suas ideias, sobre o que você acredita, assumir essa voz que você tem dentro da educação, que você já assumiu quando você escreveu, e esse livro está viajando aí em vários estados do Brasil, a gente sabe, e também aqui no Vale do São Francisco. Então, é isso mesmo, o objetivo é esse, é dar voz, é ecoar, é o professor se posicionar, ele dizer o que ele acredita. E assim, como você disse, cada cabeça é um mundo, mas é importante todos serem ouvidos. Isso Sim, é o papel principal da nossa editora quando a gente reúne e tantas histórias, tantas personalidades diferentes, tantos professores, cada um com seu jeito, mas todos têm o que acrescentar, têm o que nos ensinar. E a gente fica muito feliz quando a gente tem a oportunidade de registrar a história de um mestre, né? Como você, como tantos outros que fizeram parte dessa primeira e estão fazendo parte da segunda edição, que a gente já fechou. E em breve vai estar saindo, agora no mês de maio, a segunda edição do Professores pois. que Inspiram. E, assim, vem também novas histórias. Cara, é cada vez mais, assim, as pessoas parecem que são escolhidas a dedo. Muitas histórias lindas. É. E quando você olha esse projeto que você tem aí em mãos, Keila, esse livro, como tudo isso foi importante para você enquanto professora? Então, Rodrigo, eu sempre defendi a leitura. Inclusive, no meu trabalho de TCC, eu falei sobre a leitura. Depois da especialização, novamente sobre a leitura, porque eu entendo a leitura como algo libertador. Libertador. Ele lhe permite ver o mundo com outro olhar, a fazer questionamentos. Inclusive, eu digo aos meus alunos, faça uma leitura sempre significativa. Não apenas junte palavras, não apenas junte letras, mas faça com que aquela leitura seja significativa para você. Então, eu participar de um projeto ao qual eu posso falar da minha experiência, ao qual eu posso trazer as minhas ideias, e por meio disso eu poder sensibilizar outros, é algo, para mim, que é ímpar. Como a Ana falou agora há pouco, né, que Eu ela tô aqui procurando o comentário dela. pois, que ela falou assim, sempre me inspirei, sempre falamos sobre livros, porque a Ana é muito leitora, muito leitora. E você poder levar essa inspiração para outros, contar a sua história, mostrar que os caminhos não são fáceis, mas eles são possíveis. Então, para mim, é algo ímpar. Estou muito feliz, estou muito contente com esse projeto, estou muito contente em ter essa obra em mãos, em poder falar sobre essa obra, entendeu? E poder levar um pouquinho do que eu acredito para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Eu acho que é algo que mexeu muito comigo, na verdade. Engraçado que a gente começa um projeto com uma ideia, com um sentimento. E ao longo, né, desse projeto, seja ele qual for, as sensações vão mudando, as histórias vão mudando, a forma como você vê, como você encara, como você recebe, vai O mudando. significado que ele toma. A cada momento que você compartilha, que alguém lê, que alguém lhe dá um feed, a cada dedicatória que você escreve, é muito interessante. A cada pessoa que fala assim, não, eu quero sim adquirir o seu livro. É uma experiência diferente. Então, estou muito feliz. Muito bem. Então,
Ana tem um Massa sebo mesmo. aqui em Lagoa Grande. Olha que massa. Ok, Não, ela não tá podia ser sugerindo diferente. Não você começar a expandir o negócio aí, ó. foi, mas não podia ser diferente de Ana. Não podia. Ana é leitora, apaixonada pela leitura, se entrega, ela vive a leitura. Muito E bem. empreendedora. Muito bem. Algo raro, viu? Parabéns, Ana. Foi. Parabéns mesmo. Algo muito raro. Gente, eu gostaria que vocês colocassem aqui na sua participação de vocês. O que é que vocês estão achando da live? Estão gostando desse bate-papo? Coloca aqui na interrogaçãozinha, porque eu vou fazer a pergunta, Keila, que eu sempre chamo a pergunta de R$ 1 milhão. Ah, É a pergunta que todo mundo meio que engasga na hora de falar. Deixa eu até tomar uma água aqui. ai, deixa eu tomar uma água também. Porque todo final de live eu faço essa pergunta. E sempre, Sim. a resposta a essa pergunta ela pega em alguma coisa. Interessante, Eita, Keila, que Rodrigo. essa pergunta que eu vou fazer para você agora, eu já fiz essa pergunta para você anteriormente e você me deu uma resposta. Essa resposta está guardada aqui. E é? Eu vou fazer a pergunta hoje e eu vou comparar as Sim. respostas. Será que será a mesma resposta? Sei lá, de repente. Diga aí. Vamos Keila, lá para essa pergunta de R$ 1 milhão. quando você olha aqui os 10 anos que você teve na educação, a transformação que a educação trouxe para a sua vida, para a rotina que você viveu, mediante tantas escolhas que você precisou fazer, essa conexão da educação com o social, que você traz essa visão diferenciada, por você ter vivido essa realidade, eu acredito. Então, foi muito vindo de você, e quando você vê esse tipo de situação, você se conecta porque você viveu aquilo. Quando você olha tudo isso, quando você olha o feedback das pessoas aqui na live e também quando você oferta a obra, que você diz, eu quero comprar seu livro. É um prazer para mim ter o seu livro. Quando você fez a fala junto aos colegas de profissão na formação da escola, né, sobre o projeto, Isso. sobre a importância. Quando você olha todo esse pacote de informações, junto com a sua voz, do que você acredita, do que é educação, para você, Keila, o que é ser um professor que inspira? Eu disse que ia pegar? Pegou. É verdade. Ai, Rodrigo. De fato, Pegou. pega. Mas assim, eu acredito que ser um professor que inspira é um professor que encare a educação da forma como ela deve ser. Um professor que, como eu disse anteriormente, entenda que ele não está ali apenas ganhando um salário, que ele não está ali apenas cumprindo a carga horária, mas um professor que ele entende que ele está lidando com vidas, que ele está lidando com sonhos, que ele está lidando com concepções que às vezes fogem do seu, mas que você precisa sair da sua zona de conforto para tentar entender aquele outro lado. A gente vive falando dos números, né, e de dados e desse sistema que engessa, né? Muitas vezes a gente tem um discurso na escola assim, porque o aluno ele precisa se preparar para o vestibular, ele precisa se preparar para o Enem, ele precisa estar preparado para essas avaliações externas, mas às vezes não é o intuito do aluno fazer as avaliações externas. Às vezes esse aluno ele quer outro caminho, às vezes o sonho dele é outro. E nós também precisamos entender esses outros sonhos. Não tenho como não citar, né, as histórias da vida, mas enfim. Eu tive um aluno que ele gostava de cortar cabelo, tinha feito de alguns cursos, ele ia para a escola, ele levava a máquina de cortar cabelo, ele muitas vezes ia para a quadra da escola, e lá ele cortava o cabelo dos colegas, né? Alguns ele cortava de graça, outros ele cobrava, enfim. Mas ele saiu da escola e ele continuou estudando. Não na perspectiva de ingressar na universidade,
mas ele continuou fazendo cursos profissionalizantes, ele continuou, né, se dedicando à profissão ao qual ele queria, e hoje está aí, profissional de mão cheia, trabalhando em grandes barbearias, dando show. Então, nós precisamos, eu acho que o professor que inspira é o professor que consegue olhar para o seu aluno como um todo, não para assumir a responsabilidade de dar conta de questões que não são deles. Porque nós não temos como, na verdade, dar conta de muitas questões que envolvem a educação. Mas quando ele consegue olhar para esse aluno como um ser humano, como um ser que é constituído de diversas situações, e na maioria das vezes, situações adversas. Então, acredito que esse seja o professor que inspire. Espero inspirar algumas outras pessoas com a minha história. Espero poder continuar tendo significância na vida dos meus alunos. Lógico que a gente não consegue alcançar a todos, mas aqueles que a gente consegue alcançar, eu espero que seja de uma maneira muito proveitosa. Palmas! Muito bem, professora Keila. Então, assim, em nome da Vale Editora, a gente precisa agradecer, nunca é demais agradecer, pela oportunidade que nós tivemos de conhecer um legado tão forte do ponto de vista de transformação social, tanto de vista de conexão social. O seu legado é um retrato de muitos meninos e meninas espalhados por esse país, a gente sabe disso. A realidade, principalmente dos negros, e aqui estamos falando de negro para negro, né? Então... De negro para negro. Então a gente sabe que é uma realidade diferenciada, e eu não estou falando isso para colocar a gente na posição de vítima, não é isso, mas é que é a realidade. A gente não vai focar nisso. A gente vai focar em fazer a diferença, em ser diferente, em contribuir na vida das pessoas, mas a gente sabe que a realidade é essa. E muitas vezes o menino e a menina que não tem a visão, ou não tem a inquietação que você teve de buscar algo, de fazer da limonada um drink, ele sucumbe. Ele cai realmente na mazela do sistema. É simples assim. Então, ter uma história como a sua é um resgate. É uma oportunidade também de resgatar esses meninos e meninas que, de alguma forma, tiverem contato com o seu livro, com a sua obra. E a gente parabeniza você, agradece por a oportunidade, que a gente sabe que, como mais do que ninguém, que a história de uma pessoa é o bem mais importante que ela tem. Eu costumo dizer isso aqui. Quem acompanha aqui as lives da Vale sabe. Porque se você tirar a história da pessoa, sobra o quê? Não é o dinheiro que tem na conta, não é as posses, não é o carro, não é a casa, é a sua história. É a sua história, é a sua vida. Então, tanto que quando você vai se apresentar para alguém, você fala duas coisas. Meu nome é fulano e vai contar a sua história. Então, muito obrigado. A gente agradece a você. Estamos à disposição para novas ideias, novas nuances. A gente está aqui, a nossa equipe está à disposição também para ajudar você no que for possível. E eu aproveito aqui para convidar os colegas, professores ou alunos que estão acompanhando aqui essa live. Siga a Vale Editora. A gente já fechou o projeto 2 de professores, mas a gente está abrindo a lista de espera para a terceira edição, que deve ser lançada no final do ano, para o ano de 2022, porque esse projeto é anual. Todos os projetos da editora são anuais. Então, a gente vai estar abrindo uma nova versão do projeto, mas para o ano de 2022. Então, você pode deixar o seu contato telefônico para que quando a gente abra a nova edição, você seja informado e que possa, quem sabe, ser parte também dessa nova edição. Tá? Então, Keila, muito obrigado. Essa live vai ficar aqui salva no IGTV por 24 horas. Depois ela vai para o nosso canal do YouTube. E eu vou estar mandando o link para a professora Keila, porque se tiver alguém que quer assistir e não sabe mexer no Instagram... Minha mãe! Pronto, ela vai assistir lá no YouTube, na TV dela, muito bem sentada, vendo esse bate-papo aqui. Sua mãe que participa do livro, inclusive, tá? Então,
Personagem muito Aí, importante. aí aqui a gente já tem uma professora de história puxando a sardinha, né? História é tudo. Sempre, sempre, importantíssimo. Show, foi massa. Obrigado, Silvane. Só você se Obrigada. manifestou, né? Obrigado. E amanhã, gente, às 20h27, a gente vai estar aqui fazendo uma outra live sobre o Dia do Combate Mundial ao Câncer. Então, amanhã, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a gente vai estar fazendo uma live sobre esse tema. Amanhã, às 20h27. Então, se você conhece alguém que está passando pelo desafio do câncer, ou já passou, ou que se interessa por esse assunto, convide ele para estar aqui junto com a gente. Vai estar nós, né? Eu, Leca Lima, da Vale Editora, e as coautoras da primeira edição do projeto Eu Venci o Câncer. Elas vão estar falando aqui sobre essa vertente. E amanhã também, às 12h30, a gente vai estar aparecendo lá na TV Grande Rio. É uma matéria falando sobre esse projeto. Então, convido você a estar de olho aí nas redes, na TV, que a Vale Editora está fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas a registrar o legado por meio dos livros. Keila, quer falar algo mais? Então, Rodrigo, quero agradecer essa parceria, tá? O apoio que a Vale tem nos ofertado diante desse projeto que concretizamos. Agradecer a todos que se fizeram presentes também durante a live, o carinho recebido de todos. A minha mensagem, o que eu deixo para vocês é que acreditem no sonho que cada um de vocês tem. Acredite que é possível. As dificuldades, de fato, elas existem. A vida não é fácil. Encontramos muitas pedras em nossos caminhos, mas é preciso retirá-las, ou talvez pulá-las, ou quebrá-las, às vezes até mudar a rota, mas o que nós não podemos é parar. Diante desse contexto que estamos, né, vivendo da pandemia e de todo esse horror que de fato nos assola, o que eu desejo é que cada um foque a sua mente nas coisas positivas, nas coisas que de fato acrescentam. Lógico que não estou aqui pedindo para que a gente, né, se coloque na inércia de acreditar que está tudo bem, não é isso, mas que o nosso foco, ou que não existe, não é isso, mas que o nosso foco não esteja voltado para as notícias que, na verdade, acabam nos contaminando, tá? Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz com essa oportunidade e grata, principalmente a Deus, por Ele ter me permitido esse momento da minha vida. Boa noite. Vamos fazer aqui, Keila, para a gente fechar a live. Pega o seu livro aí. Sim, e eu vou sim, convidar sim. você que está aqui nos assistindo para você printar, marcar a Vale Editora e marcar Keila Santos, tá? Então a gente vai ficar estátua aqui uns 30 segundos para você fazer o print. Então,